Olá, vamos falar nesse espaço a respeito de uma nova figura jurídica no Brasil, a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, a denominada EIRELI. O comando legal da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, a EIRELI, está fixada no artigo 44 do Código Civil. Dentre as pessoas jurídicas de direito privado que já existiu, agora foi inclusa também uma nova espécie, uma nova categoria, justamente a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, pela Lei 12.441 de 2011. Ela está ali situada no inciso 6º do artigo 44. A EIRELI, no que se refere à Constituição e capital, ela será constituída por uma única pessoa, titular da totalidade do capital, devidamente integralizado, que não será esse capital inferior a 100 vezes o maior salário mínimo vigente no país. Então, o que já chama a atenção nossa em analisar essa nova figura jurídica é um pleito que já existia no Brasil há muito tempo em se constituir esse tipo de empresa, já antiga em alguns países, através da qual, diferentemente da empresa individual, aqui a responsabilidade ficará limitada ao montante patrimonial da própria EIRELI. Ou seja, não há como se misturar o patrimônio do titular com o patrimônio da empresa individual de responsabilidade limitada, EIRELI. Na questão de capital vinculado ao salário mínimo, maior salário vigente no país, alguns juristas já estão questionando em função da Constituição Federal, ou seja, se os demais tipos jurídicos, como sociedades, né, a própria empresa firma individual, ela não tem um capital mínimo, o capital mínimo fixado para a constituição da EIRELI ainda dará muita discussão no plano judiciário. Quanto à questão do nome da pessoa jurídica, essa expressão EIRELI, ela deve ser inserida na formação do nome empresarial. Ele virá após a firma ou a denominação que a empresa individual de responsabilidade limitada tomará. O titular da EIRELI, ele terá a oportunidade de constituir essa empresa individual e podendo figurar somente em uma única empresa dessa modalidade. Ou seja, ele não poderá ser titular de outras EIRELIs, se assim o desejasse. No que se refere à concentração de cotas de outra pessoa jurídica no capital da EIRELI, a empresa individual de responsabilidade limitada, ela também pode resultar da concentração de cotas de outra modalidade societária, como por exemplo limitada, num único sócio, independentemente das razões que motivaram tal concentração. Então é possível sim, então, constituir o capital concentrando cotas de outra pessoa jurídica na EIRELI. Atividades de serviços gerais e específicos. Pode ser atribuído à empresa individual de responsabilidade limitada, constituída para a prestação de serviços de qualquer natureza, a remuneração decorrente da cessão de direitos patrimoniais do autor ou de imagem, nome, marca ou voz de que seja detentor, o titular da pessoa jurídica, vinculados à atividade profissional. Essa questão já havia sido regulada por lei
no que se refere aos profissionais das áreas de cultura, científica, em 2005, através da Lei 11.196. Essa lei autoriza, num dos seus dispositivos, que estes profissionais constituam, né, pessoas jurídicas com o interesse de formação de uma empresa. Porém, isso é um tema delicado no Brasil, principalmente olhando o seu aspecto tributário. A Receita Federal nunca viu com bons olhos empresas, pessoas jurídicas de um único titular, criada, mesmo que autorizada por lei, criada e constituída e registrada para todos os fins legais, inclusive tributários. A Receita Federal sempre interpretou de que essa autorização dada na lei, ela gera uma certa promiscuidade no que se refere à fuga no campo tributário, a fuga da tributação. A Receita Federal sempre entendeu de que essas pessoas elas devem ser tributadas como pessoas físicas e não como pessoas jurídicas. Essa é uma discussão que foi criada já a partir da edição da Lei 11.196, de 2005, mas agora, com esse Instituto Jurídico Empresarial Novo, a EIRELI, fica mais fácil para essas pessoas, e agora com essa previsão legal, expressa, mais uma vez, reforçando, as pessoas poderão constituir essa empresa de responsabilidade limitada, terminando, esperamos que sim, definitivamente com essa pseudo-discussão no que se refere à parte tributária da matéria. As regras das sociedades limitadas já existentes previstas no Código Civil. De acordo com essa nova lei, aplicam-se à empresa individual de responsabilidade naquilo que couber, naturalmente, que é um amplo campo de aplicação, as regras previstas para sociedades limitadas, que é o que nós vamos ver na sequência, conforme está estabelecido no Código Civil, a questão da contabilidade, né, a questão do administrador e assim por diante. Então ela vai estar submetida às mesmas regras das sociedades limitadas quando couber. A EIRELI, assim constituída, ela adquire personalidade jurídica em função dessa opção que o legislador teve. Com a sua inscrição na junta comercial do local onde possuir sua sede, e com isso passa a ter patrimônio próprio, distinto do patrimônio do seu titular, cuja responsabilidade pessoal fica limitada ao montante do capital que a ela for atribuído, até a sua completa realização. Uma vez integralizado este capital, o titular da firma individual não tem mais nenhuma outra obrigação a cumprir perante a sua empresa, nem para com os credores dessa sua empresa. Então, o ponto nodal da criação, da geração e introdução no ordenamento jurídico da EIRELI é exatamente esta separação patrimonial. Ela vai ser considerada e olhada de fora, de quem se relacionar com ela, como uma sociedade limitada que nós estamos acostumados. No entanto, ela terá um único titular, coisa que não podia acontecer, que não havia no nosso ordenamento. Então, haverá separação, e essa separação patrimonial, diga-se de passagem, ela vai ser muito importante porque ela vai ser destacada documentalmente e legalmente falando através da escrituração e levantamento de balanço patrimonial, onde ela terá esse patrimônio distinto e separado do patrimônio do seu titular. E a contabilidade fará essa prova. As obrigações contraídas pela EIRELI, elas são de exclusiva responsabilidade dela, empresa. Se ela não possuir patrimônio suficiente para saldar essas dívidas, essas obrigações, ela vai se tornar insolvente e vai se sujeitar a regime falimentar, respondendo por suas dívidas exclusivamente o patrimônio que então tiver, que foi angariado e defasado, se for o caso, ao longo da sua existência. E aí, nesse caso, nesta hipótese, o seu titular ele só vai responder por dívidas sociais se ficarem provadas as situações que levam à chamada desconsideração da personalidade jurídica, uso
da empresa para fins diversos que nortearam sua constituição, ou então por atos ilícitos que tenha cometido no exercício da administração da Eireli, como são aqueles que envolvem, por exemplo, a subtração de recursos superiores aos lucros produzidos, o não recolhimento de valores retidos dos empregados e assim por diante. Ou seja, aquilo que nós já conhecemos que estão sujeitas às demais pessoas jurídicas e sociedades, tanto as empresárias como as sociedades simples. Então, a Eireli ela vai se engajar exatamente neste mesmo ordenamento que nós já estamos vivendo ao longo do tempo, aplicáveis às sociedades empresárias e às sociedades simples nos termos do Código Civil. A Eireli também adentra neste mesmo patamar de complicadores jurídicos na medida que ela se tornou uma pessoa jurídica normal. Como nós dissemos, no campo contábil e tributário, qual é a consequência da constituição da Eireli? Ela, como uma pessoa jurídica devidamente constituída, ela formalizará a sua escrituração contábil regular, ela fará o levantamento de demonstrações semelhantes às sociedades limitadas, previstas lá no Código Civil, além de submeter-se no campo tributário aos mesmos regimes dispostos às demais empresas contribuintes do imposto de renda, através ou do lucro real, ou do lucro presumido, do arbitrado, ou também do simples nacional. Então ela é uma pessoa jurídica normal. No que se refere ao registro na junta comercial, o Departamento Nacional do Registro do Comércio, ele já editou a Instrução Normativa 117. Aqui para as empresas comerciais normais. Para as empresas prestadoras de serviço, as atividades de prestação de serviço, a Eireli será formalizada normalmente em cartório. Não tem nenhuma definição de que é obrigado todas as Eirelis serem registradas na junta comercial. Até porque a Receita Federal adota para fim de inscrição no CNPJ a inscrição de pessoas jurídicas prestadoras de serviços que são registradas em cartório. Então, a partir dessa regulamentação editada pelo Departamento Nacional do Registro do Comércio, pela Instrução Normativa 117, nós vamos ver alguns itens que são importantes no contexto, e principalmente para os colegas contabilistas que estão tratando da matéria agora recentemente. O ato constitutivo deve ter o preâmbulo, qualificação completa do titular e o tipo jurídico da Eireli. As cláusulas obrigatórias. Então, existe uma previsão de cláusulas obrigatórias, como o nome empresarial, onde vai estar fixado lá na sua parte final Eireli, capital integralizado, respeitado aquele mínimo dos 100 salários mínimos, o objeto dessa empresa, a qualificação do administrador, que nós vamos ver pode ser o próprio titular ou terceiro, e a instrução normativa detalha e exemplifica algumas cláusulas facultativas, como autorizações para contratar, etc. Impedimentos para ser titular. Não pode ser titular de Eireli a pessoa jurídica, bem assim a pessoa natural, impedida por norma constitucional ou por lei especial. Então, vejam que, diferentemente do início da discussão, ao tempo da discussão do projeto de lei no Congresso, e alguns juristas ainda continuam interpretando que seria possível o enquadramento como titular de uma outra pessoa jurídica. Isso nós estamos vendo não é possível. Já a questão do nome empresarial. O nome empresarial, ele vai obedecer ao princípio da veracidade e da novidade, incorporando os elementos específicos ou complementares, exigidos ou não proibidos em lei. O nome empresarial da Eireli pode ser de dois tipos, denominação ou firma. O nome empresarial deverá conter a expressão Eireli após a firma ou a denominação da empresa individual de responsabilidade limitada. Então essa expressão ela é fundamental e ela é exigida. No que se refere a enquadramento como micro ou empresa de pequeno porte nos termos da Lei Complementar 123 de 2006.
A adição ao nome empresarial da expressão ME, microempresa, ou EPP, empresa de pequeno porte, se aplicável, não pode ser efetuado no ato constitutivo da EIRELI. Somente depois de procedido o arquivamento do ato constitutivo e efetuado na junta comercial, o enquadramento da EIRELI na condição de micro ou EPP, mediante declaração em instrumento próprio para esta finalidade, é que nos atos posteriores se deve fazer a adição de tais termos ao nome empresarial. Então, significa dizer que isso vai ser posterior, não pode ser no mesmo registro da EIRELI inicial. Quanto ao capital social, ele não será inferior a 100 vezes o maior salário mínimo vigente no país, inteiramente integralizado na Constituição ou então em aumentos futuros. Esse capital ele pode ser integralizado também em bens, desde que susceptíveis de avaliação em dinheiro, não sendo para este registro o laudo pertinente. Também este capital ele poderá ser integralizado com cotas de outra sociedade. Por sua vez, aquela EIRELI já existente, ela vai poder ter o seu capital aumentado através da utilização de acervo de empresário, antiga firma individual. Então é possível integralizar capital de uma EIRELI, transferindo-se o acervo do empresário, ou seja, antiga firma individual. Mas aqui é só no caso da EIRELI já existente. Responsabilidade do titular. Poderá, e é conveniente, constar do ato constitutivo a expressão de que a responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado. Essa expressão já existe e deve existir nos contratos sociais das sociedades limitadas, regidas pelo Código Civil, e com muito mais importância ainda aqui no registro do ato constitutivo da EIRELI. No que se refere à administração, sua administração será exercida por uma ou mais pessoas designadas no ato constitutivo. Ela poderá ser administrada pelo titular ou não titular, um terceiro contratado. O que não pode é a pessoa jurídica exercer a administração. Visto do advogado. O ato constitutivo da EIRELI deve conter o visto de advogado, com inscrição do nome e inscrição na OAB. No entanto, desde que ela esteja enquadrada como micro ou EPP, nos termos da Lei Complementar, da Lei Geral, Complementar 123 de 2006, está dispensado quando se apresenta essa declaração simultaneamente ao ato constitutivo. Decisões que estão sujeitas à publicação obrigatória. De acordo com essa instrução do Departamento Nacional do Registro do Comércio, somente precisam ser publicadas as decisões do titular da EIRELI no caso de redução de capital, quando este for considerado excessivo em relação ao objeto da empresa. Esta é uma previsão do Código Civil, conforme esse dispositivo aí citado, respeitando-se o capital mínimo legal exigido. Publicação anterior ao arquivamento. Já a redução de capital, como que pode se proceder? A EIRELI reduz o seu capital, pode reduzi-lo, desde que respeitado o valor mínimo exigido em lei, a partir das seguintes hipóteses: se sofrer perdas irreparáveis, se for excessivo em relação ao objeto da empresa. Já no caso de redução de capital por ter sido considerado excessivo, restitui-se a respectiva parte ao titular. O credor quirografário, neste caso de redução de capital, ele tem 90 dias após a publicação da deliberação para impugnar essa redução. Não havendo essa impugnação ou se provado o pagamento da dívida ou depósito judicial, a redução torna-se eficaz.
Só então aí a empresa procede ao arquivamento da deliberação na junta comercial. Alteração de titularidade pode ocorrer. Ela deve ser formalizada mediante alteração do ato constitutivo. Na hipótese, a alteração deverá conter cláusula com a declaração de que o novo titular não participa de nenhuma empresa dessa modalidade, assim como cláusula de desimpedimento para o exercício da administração, ou então declaração em separado, se for o caso. Falecimento do titular. A sucessão de titularidade da IRELI dar-se-á por alvará judicial ou na partilha, por sentença judicial ou escritura pública. No caso da sucessão, falecimento do titular. Transformação do registro de sociedade contratual para empresa individual de responsabilidade limitada. Então, nós temos, por exemplo, uma limitada para transformação em EIRELI. O sócio remanescente, inclusive na hipótese de concentração de todas as cotas da sociedade sob sua titularidade, poderá requerer ao registro de empresas mercantis a transformação do registro de sociedade para empresa individual de responsabilidade limitada, EIRELI. Outra hipótese, concentração de cotas de sociedade simples, aquela prevista no Código Civil, seguida de conversão ou transformação para EIRELI. Caso haja concentração de cotas numa única pessoa natural, de cotas de sociedade simples, aquelas prestadoras de serviço regidas pelo Código Civil, e o sócio remanescente pretenda alterar a natureza jurídica para a sociedade empresária e convertê-la ou transformá-la em EIRELI, deverão ser observados os procedimentos para tal, conforme previsão no subitem 3214.1 da Instrução Normativa 117 do Departamento Nacional do Registro do Comércio. Então lá estão todos os procedimentos de documentação a serem apresentadas e formulários, etc., para fim desse registro. Transformação de registro de EIRELI para a sociedade. A transformação do registro de EIRELI para a sociedade contratual, caso o titular queira admitir um ou mais sócios, poderá ser formalizada em um ou dois processos, conforme a critério. Isso está previsto no subitem 3215 daquela instrução citada. Já a transformação de empresário individual em EIRELI e vice-versa pode acontecer. No caso de transformação de empresário individual em empresa individual de responsabilidade limitada e vice-versa, deverão ser observados aí os procedimentos estabelecidos na Instrução 118 do Registro do Comércio e em seu anexo 2. Então aqui já é uma outra instrução diferente dessa que nós estamos avaliando aí. Já os outros atos regulados nessa Instrução Normativa 117, ela tem lá previsões, como abertura de filiais da IRELI, liquidação e extinção da IRELI, proteção, alteração ou cancelamento de proteção de nome empresarial e outros itens correlatos. Obrigado e sucesso a todos vocês na administração dessa nova figura jurídica no nosso ordenamento legal. Muito obrigado.